receba aplaudindo ao Senhor pela vida do pastor Kleber. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês. Mas quando a gente chega num ambiente como esse, preparado para o encontro, a gente não imagina todo o esforço que foi feito. Você chega e está tudo prontinho. É mais ou menos quando você chega na sua casa, chega lá no interruptor da sua casa e aperta e a luz chega. Você não imagina o que está por trás disso tudo. Para produzir toda essa energia, para transportar toda essa energia, para diminuir a tensão dessa energia no seu bairro, para passar pelos fios até chegar na sua casa. Tem gente trabalhando. E às vezes, como a gente não sabe disso, a gente não valoriza muito. Eu e Cláudia, nós já tivemos à frente de muitos eventos de casais, a gente sabe o trabalho que é. Eu sei como é que foi o dia hoje, do Hernani, da Sandra, de toda a equipe que está ajudando eles, para preparar esse ambiente para você chegar aqui e ser abençoado. Eu queria pedir que o Guilherme fizesse uma oração pela vida dos dois, né? Pela Sandra, pelo Hernani. Deus possa retribuir e fazê-los descansar no Senhor, porque são tantas preocupações. E que bom que você veio, que você está aqui. Tenha um coração agradecido. Talvez as coisas não estejam como você esperava. Eu esperava um lugar mais espaçoso, um louvor com mais instrumentos. Deus aprove a Ele fazer desse jeito para te chamar a atenção para alguns detalhes. Está tudo nas mãos dEle, está tudo no controle dEle. Então que Deus possa abençoar essa liderança, Hernani, Sandra. Nós vamos orar agora com o irmão Guilherme. Amém, Jesus. Feche seus olhos, estenda suas mãos para esse casal. Senhor Deus e poderoso Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa noite, Senhor. Essa noite que o Senhor separou para nós, Senhor. Deus, contempla agora, Senhor, o coração da Sandra e do Hernani, Senhor, que prepararam esse evento com tanto carinho, Senhor. Deus, cuida da equipe, Senhor, que apoiou também esse evento, Senhor. Deus, contempla cada sonho, Senhor. Vá até as casas agora, Senhor. Cuide dos filhos, Senhor. Acampa os teus anjos lá, Senhor. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje, Senhor. Porque o Senhor sabe, Senhor, que cada um que aqui está, Senhor, espera, Senhor. Espera ouvir a Tua palavra, Pai. Deus, abençoa a vida da Sandra e do Hernani, Senhor. Continua dando força, Senhor. Renova as suas forças, Senhor. Que amanhã, Senhor, quando eles amanhecerem, Senhor, eles possam dizer que valeu muito a pena, Senhor. Deus, continua, Deus, continue guardando essas vidas, Senhor. Que eles possam cada dia mais, Senhor, ter casais que se aproximem deles, Senhor, para apoiar esse trabalho. Trabalho importante, trabalho que resgata a família, Senhor. Trabalho que faz famílias mais fortes, Senhor. Trabalhos que voltam as famílias para a Tua palavra, Senhor, que é a garantia, Senhor, de uma família que vive em amor, que vive em paz, Senhor. Deus, abençoa grandemente, Senhor, e dê, Senhor, bênçãos sem medidas para esse casal e para toda a equipe de casais, Senhor, que preparou esse evento para nós. Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, porque é muito bom. Eu sou o pastor Kleber, eu frequento a igreja da Lagoinha, trabalho no Ministério Restaurando Vidas, junto com a pastora Zenete Rodrigues, lá em Sabará, na Estância Paraíso. Eu e minha esposa é profissional lá, ela é psicóloga na Estância Paraíso. Eu sou obreiro voluntário lá. Eu trabalho durante o dia numa empresa de siderurgia, uma multinacional, sou gerente financeiro dessa empresa. E à noite e nos finais de semana, quando somos convocados, a gente está atuando aí. Cláudia trabalha durante toda a semana lá. Então nós estamos muito felizes. Depois, se você se interessar pelo trabalho, o site é www.estanciaparaíso.lagoinha.org. Você pode acessar lá, tem alguns eventos, alguns encontros. O objetivo é restaurar a igreja do Senhor e ali a gente trabalha exatamente com isso. Amém? Queridos, hoje à tarde eu estava preparando novamente essa palavra. A Sandra e o Hernani estiveram na Igreja da Floresta. Eu estava lá a convite dos meus amigos Guilherme e Doris, amigos de longa data. Eles estão lá congregando, pastor Ciro Otávio, e me convidaram, e estava lá o Hernani e a Sandra, e me convidaram então, pastor, nós gostaríamos muito que os casais da nossa igreja ouvissem essa palavra também.
E estava tranquilo. E hoje à tarde, quando eu fui preparar essa palavra, Deus colocou uma grande tristeza no meu coração. A tarde inteira foi de muita tristeza. A vinda para cá foi de muita tristeza. E quando Deus coloca isso no meu coração, queridos, Ele tem um propósito. Porque eu vou sempre para os encontros de casais com muita alegria. Mas hoje não. Hoje há uma tristeza no meu coração. E quando eu estava vindo para cá, Deus me fez lembrar da palavra que eu ministrei na igreja das Alterosas na semana passada. Não é a palavra que eu vou ministrar, mas eu queria deixar a abertura dessa palavra da mesma maneira. Eles tinham um grande rei chamado Ezequias. Ele era poderoso. Ele tinha tudo sob o comando dele e o controle dele. Em um determinado momento, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele adoeceu para morrer. Deus pega um profeta chamado Isaías e leva lá no palácio. Isaías chega para Ezequias e fala assim: Ezequias, Deus mandou uma mensagem para você. Deus mandou uma mensagem direta para você, e é uma mensagem muito séria, uma mensagem muito forte. E qual que é a mensagem? Deus falou assim com você: coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Você não vai viver. Coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Você não vai viver. Ezequias ouviu aquela mensagem, virou para a parede, a Bíblia fala isso, e chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo. E começou a falar para Deus como é que estava o coração dele. O profeta tinha saído do quarto, tinha passado pelo palácio e já estava saindo do local onde Ezequias morava. Deus encontra de novo Isaías e fala assim: ô profeta, Ezequias começou a orar, e eu queria que você voltasse lá e passasse uma segunda mensagem para ele. A segunda mensagem é: eu ouvi a sua oração, eu entendi que a mensagem que eu passei para você entrou no seu coração e começou a mudar algumas coisas aí. E eu vou acrescentar aos seus dias 15 anos. Eu vou acrescentar à sua vida 15 anos. Mas enquanto eu estava vindo para cá, o que Deus está colocando no meu coração é: você já imaginou se você não voltasse para sua casa vivo hoje? Como é que seria? Quantas coisas pendentes para resolver? Quantas palavras foram ditas durante essa semana? Quantos questionamentos foram colocados um para o outro? Quantos detalhes, às vezes, dado tanta importância que não tem importância nenhuma? Quantas bobagens que pareciam tão grandes a ponto de desanimarmos a gente estar juntos? Quanta bobagem! Será que a gente não está como Ezequias? Temos todas as condições de sermos muito felizes, e na verdade a gente está olhando para o que falta. O nosso olhar está no que falta, e porque está no que falta, a gente tem andado triste, chateado, e esquecendo de olhar do que nós já temos. Temos pessoas especiais ao nosso lado. Tem algumas correções de rumo? Tem algumas coisas para acertar? Tem. Mas são pessoas preciosas que estão do nosso lado. E às vezes, por causa de bobagem, nós estamos colocando todo o projeto de Deus, todo o propósito de Deus, todo o sonho de Deus a perder. Se Deus te desse mais 15 anos, o que você faria com isso? Porque no final eu quero retornar e te dizer o que Ezequias fez com 15 anos, que Deus acrescentou na vida dele. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por todo o esforço que foi feito para esse encontro. Por cada uma das pessoas que aqui vieram na expectativa, alguns com a expectativa de ouvir a palavra do Senhor, alguns com a expectativa de que o Senhor possa redirecionar as coisas na casa, outros com a expectativa de que o Senhor possa trazer uma mensagem de reflexão, outros que o Senhor possa trazer uma palavra que gere esperança, outros que estão com a palavra assim: será que o Senhor conhece mesmo a situação, como é que está indo? E o Senhor há de surpreender cada uma dessas pessoas aqui, eu creio. Deus, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Deus, aqueles que vieram inclusive para cá sem querer, eles não queriam estar aqui. E o Senhor sabe o nome deles, sabe o CPF deles, sabe o endereço. Mas o Senhor os atraiu para este lugar, Deus. Que aqui eles sejam realmente surpreendidos para o Senhor.
que o Senhor é um Deus que vê todas as coisas. O Senhor ouviu todas as palavras que foram ditas durante essa semana, Deus. E que o Senhor vai mostrar para essas pessoas quem o Senhor é, eu creio. Deus, usa a minha vida, usa a minha mente, as minhas palavras, e seja o Senhor se dirigindo a cada uma dessas pessoas, para que elas entendam que o Senhor conhece cada uma delas. Fica conosco, nos dá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre um lugar chamado Macpela. Talvez você nunca tenha ouvido falar deste lugar. Talvez você nunca tenha dado atenção para esse lugar. Talvez parecido com as coisas que o seu cônjuge fala, talvez você não tenha dado muita atenção até hoje. Esse lugar existe. Eu chamaria esse lugar de o lugar do sonho. Macpela é o lugar do sonho. Macpela é o lugar dos desejos. Macpela é o lugar daquilo que a gente espera alcançar, mas ainda não alcançou. Macpela é o lugar que a gente deseja, que a gente sonha. A gente olha para o companheiro da gente ou para a companheira, a gente olha para o cônjuge da gente e ele não tem o mesmo desejo de alcançar esse lugar. É como se esse sonho fosse só nosso. É como se esse desejo fosse só nosso. E a gente vai passar muito tempo da nossa vida sonhando com este lugar e esperando que Deus sensibilize o coração da pessoa que está conosco, para que nós pudéssemos conquistar esse lugar juntos. Na vida de Abraão e de Sara existia um lugar chamado Macpela. Queridos, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de histórias. Mas aprove a Deus não apenas interferir nas histórias que foram passadas, mas Deus inspirou homens para deixar essas histórias escritas. E se ficou um livro escrito a respeito dessas histórias, é para que eu e você conhecêssemos essas histórias. E mais do que conhecer as histórias, é nós extrairmos dessas histórias coisas que servem para nós hoje. Nós não vivemos na época da Bíblia. Todos os personagens da Bíblia passaram e já morreram. E a Bíblia chegou até nós. Então, se nós entendemos que Deus tem interesse em que nós conheçamos essas histórias, e os valores e os princípios dessas histórias saiam das páginas da Bíblia e passem a fazer parte da minha vida hoje, em 2013, você vai entender que Deus maravilhoso é esse, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, um Deus que se interessa por nós, que se interessa inclusive pelos nossos filhos, e se interessa inclusive pelos nossos netos, e por todas as próximas gerações. Mas você precisa abstrair, você precisa extrair das páginas da Bíblia esses valores. E hoje é uma história, nós vamos meditar numa história. Eu vou extrapolar em algumas coisas que eu creio, e Deus colocou isso no meu coração, a respeito desse lugar chamado Macpela. Macpela era o sonho que Sara tinha. E a Bíblia não fala em nenhum momento que Abraão deu significado, deu atenção para o sonho de Sara. Em nenhum momento. Porque a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Faria a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei essa terra a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar. Ele foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Queridos, o Carvalhais de Manre era uma região bacana, uma região arborizada, era um lugar legal. Mas logo ali perto tinha um lugar chamado Macpela. Qual o nome do lugar? Macpela. Qual o nome do lugar? Macpela. Esse era o lugar que Sara desejava possuir. Esse era o lugar que Sara desejava morar. E eu creio pela fé que Sara de vez em quando dava uma passadinha lá. Talvez parecido com a sua esposa, de vez em quando passa lá no shopping e olha alguma coisa e fala assim: meu sonho, Macpela. Mas se eu falar isso lá em casa, eu vou ter problema, porque meu marido não vai entender esse sonho. De vez em quando eu tento dar um toque nele, só coincidência aqui, tá bom? Fica chateado comigo, meu amigo.
desejo, ela tem um sonho, ela tem um projeto, mas às vezes ela vai chegar lá na casa e ela vai ter que colocar de um jeito indireto, tem que até colocar nas entrelinhas, porque se falar direto, ixi, o trem vai ficar feio. Você conhece alguém assim? Eu vou andar aqui, eu sei que você não vai conseguir filmar não, mas não fica triste não. A sua esposa e às vezes o seu esposo tem sonhos que ele tem dificuldade de compartilhar com você, porque às vezes a percepção e o valor do sonho é diferente. Por exemplo, tem esposa, a gente aconselha casais assim, eu e minha esposa, e eu faço uma brincadeira quando eu ministro essa palavra, e a esposa chega para o marido e fala assim: amor, eu queria ganhar uma lingerie. Aí o marido fala assim: mas de novo? Mais uma? Não, amor, sabe aquela que você me deu já tem 13 anos. Inclusive a calcinha da lingerie para eu usar tem que dar um nó aqui do lado, porque senão ela cai. E aí, para não te chamar de mão de vaca, ela continua sonhando e você entenda que há um desejo no coração dela. Eu estou falando ela, mas às vezes é o inverso. Às vezes o marido está esperando alguma coisa. Você está entendendo ou é só coincidência? O marido está bem desejoso, mas ele já está até sem jeito de falar, porque ele já falou tanto e a coisa não funcionou, só está dando briga. Talvez o seu marido, só coincidência, tá, irmã? Talvez o seu marido quer pelo menos no final de semana ficar em casa e comer uma comidinha gostosa, mas todo final de semana tem que ir para casa da mamãe. Ele come a semana inteira fora. E aí chega no final de semana, ele quer comer a comidinha sua. Mas você fala assim: mas aqui, eu tenho que ir para casa da mamãe. E fala que não, para você ver. É base a semana inteira. Não é só no final de semana não. E o trem fica feio. Na casa de vocês há um sonho, há um desejo. E eu quero que você saiba do nome dele. Nós podemos substituir o nome da lingerie, o nome do lugar, o nome da comida, o nome do lugar que o marido quer visitar. E a gente vai dar um nome só a partir de hoje. O nome é Magdela. Qual é o nome? Magdela. Qual é o nome? Magdela. Nós temos um sonho, a minha esposa tem um sonho, o esposo tem um sonho, mas às vezes a gente não está conversando sobre esse sonho. Só coincidência, tá? A gente está conversando de tanta coisa, a gente fala de tanta coisa, e na hora que o outro quer conversar com a gente sobre o sonho, só coincidência, tá? É só coincidência. A gente não está dando muita atenção, porque a gente está tão interessado em tantas coisas. A gente vive uma rotina tão intensa, a gente batalha tanto, e não tem tempo de conversar sobre o sonho do outro. Você está entendendo? Eu tenho que falar 3 vezes. Qual é o nome do lugar? Magdela é o lugar do sonho. Magdela é o lugar do desejo. Magdela é o presente que ainda não chegou. Magdela é aquilo que a gente espera. E de vez em quando a gente dá uma voltinha e passa perto. Mas ainda não é nosso. Porque é apenas um sonho. É Magdela. Tem esposa que vai conversar, mas vai de novo. Fala: não, peraí, só um tiquinho. Está quase marcando. Peraí. Tem como conversar depois? Por que toda hora que eu estou na televisão vendo o jogo, esse assunto surge de novo? Pensa alguém assim? Quer um espelho? Às vezes a gente fala assim, mas não tem dinheiro suficiente. A gente está economizando. Calma um tiquinho, peraí. E às vezes o problema não é dinheiro, queridos. Às vezes o que a esposa está querendo é só atenção para falar do sonho dela, do desejo dela, da expectativa dela. Sabe sobre o que ela quer falar? Sobre Magdela. Mas está tão bom morando aqui nos Carvalhais de Mangue. Mangue é bacana. Você fica falando esse trem de tal de Magdela. É o sonho dela. Ei, é o sonho dela. Dar atenção ao sonho.
dar atenção ao projeto, dar atenção à conversa. Parece que é só bobagem, mas faz toda a diferença. Eu vou chegar em perto para você entender. Às vezes é só um tempinho que a gente vai tirar para conversar, mas faz toda a diferença, campeão. Para entender, eu tenho que falar 7 vezes. Às vezes parece bobagem, mas é o sonho dela. Mas às vezes a gente tem sonhos até que viram sonhos em comum. Mas assim como aconteceu na vida de Abraão e de Sara, eu já comecei até a suar. Assim como aconteceu na vida de Abraão e de Sara, eu quero te mostrar alguns acontecimentos que vão se realizando no nosso dia a dia e que fazem a gente adiar o sonho. É igualzinho na vida de Abraão. Eles foram morar no Cavalhais de Manre, no capítulo 13 de Gênesis. Qual é o livro? E qual é o capítulo? 13. É no capítulo 13 que eles chegaram perto desse lugar. É no capítulo 13 que Sara começa a sonhar com esse lugar. É no capítulo 13 que o sonho começa a se estabelecer. É no capítulo 13 que Sara começa a falar desse negócio. É no capítulo 13 que Sara começa a chamar Abraão para conversa. É no capítulo 13 que Sara começa a sair para visitar o lugar. E como é que é o nome do lugar? Não, ainda não está bom, peraí. É no capítulo 13 que ela começa a sair para visitar esse lugar. E qual é o nome do lugar? Macpela. Esse é o lugar, Macpela, o lugar do sonho. Aí no capítulo 14, um dos parentes começa a passar por dificuldade. Um dos parentes começa a passar por uma situação complicada. Um dos parentes começa a ser sequestrado. E Sara e Abraão têm que ir ajudar ele. É igualzinho na minha vida e na sua. Às vezes a gente está sonhando com o projeto. A gente até está interessado no sonho. Mas de repente vem um parente que está passando por dificuldade e pede a nossa ajuda. E o nosso sonho vai para onde? Fica em segundo plano. Aquele presente que a gente ia comprar. E porque precisamos ajudar o parente, não tem problema nenhum em ajudar o parente, pessoal. Por favor, é que eu fui numa pregação e o pastor falou que tem que parar de ajudar os parentes. Não é isso não. A gente tem que ajudar o parente sim, mas por favor, não tire dos seus olhos a visão do seu sonho. Não deixe a sua esposa ficar desanimada, porque você cuida de todo mundo na sua casa, mas não cuida do sonho dela. Está cuidando de todo mundo, cuida do primo, cuida do irmão, cuida do filho, cuida da mãe, cuida da sogra, cuida de todo mundo, mas espera aí, tem um sonho aqui. É quase se sua mulher dizer, ei, aqui, deixa eu virar sua prima para você me ajudar. Se eu virar sua tia, você me dá atenção. Às vezes a gente dá tanta importância para tantas pessoas da nossa família. Tantas pessoas. A gente tem conversado mais com parentes nossos do que com a nossa própria esposa. A gente tem conversado mais com amigos da gente do que com a nossa esposa. As esposas conversando mais com as amigas dela do que com o seu marido. Ei, acorda! Parente é bacana, ajudar parente é bacana, mas tem que ter um sonho comum na sua casa. Ajudar a parente é bacana, mas não perca de vista o sonho. Fui ajudar o Ló. O Ló estava passando por dificuldade. Oh meu Deus, o Ló. Toda a família tem um Ló. É aquele que dá problema toda hora. Faz bobagem na hora de ajudar. Quem que é? Eu. Ou você. Não é deixar de ajudar. Mas por favor, abra os ouvidos e os olhos para a pessoa que está do seu lado. Ouça o que ela tem para te dizer e os sonhos que ela tem. Não vai parar de ter problema na família. E toda hora alguém vai lembrar de você. Qual é o seu nome? Não pode falar mais alto. Eu vou chegar ao ouvido. Só o nome. Leniverto. Vai continuar tendo problema lá.
E se toda hora você parar, é bacana parar, mas espera aí, tem uma pessoa do seu lado. Tem que saber o sonho dela. E qual é o nome do sonho dela? Macpela. Depois ela chegar na sua casa, pede sua mulher para traduzir esse nome e fala assim: vem cá, quando fala Macpela, que sonho é esse que você tem? Vamos aproveitar o nosso momento aqui a dois. Fala para mim aqui no meu ouvido. Calma aí. Fala aqui no meu ouvido. O que é a sua Macpela? Só coincidência, tá? Tem que perguntar para ele. Qual que é a sua Macpela, hein, amor? E esteja disposta ou disposto a ouvir. Tá bonitão? Tem que dar tempo. E isso é só a primeira coisa, é os parentes, os problemas nas casas, os problemas com os nossos parentes. Ah, mas estão precisando tanto, amor, é verdade, mas não vão perder o nosso sonho, não. Segunda coisa, que adia o sonho, que adia a conquista de Macpela: desânimo e frustração. Ou acontece só lá em casa. Às vezes a mulher está esperando tanto uma coisa acontecer. Lá em casa aconteceu isso. A Cláudia queria trocar o sofá, eu não sabia para que trocar sofá. Estava bom. Só tinha 23 anos de casado. Sofazinho bacana. Já sentava, já tinha todos os contornos. Bacana. Mas ela começou a sonhar. E quando ela falava, você tinha até um calafrio. Eu já pensava assim: nós tem que sair da conta aquele dinheiro para comprar o sofá. E eu sei que atrás do sofá vai vir outras coisas. Porque trocou o sofá, tem que trocar a televisão. Meu Deus, aquela televisão linda, grandona, quadradona, ela é tão linda. Sharp. 18 anos. Sharp. Só de pensar em trocar o trem grandão pro trem fininho já me dá até um calafrio. Não é pela largura, é pelo cascalho que tinha que sair. E ela foi orando, e Deus foi amolecendo o coração. E ela foi falando para mim sobre Macpela. Falei: Macpela, cadê a água? Meu sonho, meu sonho. Essa aqui? Essa aqui? Não, essa aqui. Bom demais. Mas aí, ela foi orando e falando. Daqui a pouco eu falei assim: gente, eu tenho cuidado de tanta coisa. Será que eu não posso cuidar do sonho dela? Aí veio a troca do sofá, a troca da televisão, a troca da mesa, a troca do armário. Meu Deus, o coração morre. E foi bênção demais. Tem que ter esforço? Tem. Mas é um esforço para agradar o coração da pessoa que está perto de mim. Às vezes eu e você estamos tão preocupados em agradar o coração de tanta gente da nossa família, mas o coração da nossa esposa fica para depois. Ela vai entender. Ela sabe quanto tem na conta, então ela vai entender. Não, peraí. Não, faz um esforço adicional. E aí a gente vai ficando frustrado e o sonho vai ficando adiado. Às vezes a esposa, de tanto falar, já não está falando mais, mas há uma tristeza no coração. Coincidência, tá, irmã? Fica na bênção aí, tá? Só coincidência, mas não está falando mais, porque já falou 718 vezes, o trem não foi. Então agora eu vou ficar caladinha. Quem sabe o colega dele fala, que ele joga bola, gosta tanto dele. Aí a esposa está começando a orar para que Deus toque o coração do amigo. Você imaginou o que é isso? Deus, na bola de sábado, Deus, usa a boca daquele amigo, aleluia. Naquela canelada que ele tomar, aleluia. Misericórdia. Ei, ouça a tua esposa. Não precisa de Deus usar o amigo na hora da bola. Tua esposa tem coisa para te falar. Você está entendendo? Tem que falar 7 vezes.
frustrações vão adiando o nosso sonho. Ou é só na minha casa, na sua não tem